Hoje, nós iremos falar sobre dois sistemas, né? Se der tempo, eu falo sobre mais um, que é sistema respiratório, sistema endócrino e sistema nervoso. Se der tempo falar sobre sistema nervoso, beleza. Se não, a gente vai ficar devendo, mas vocês têm, como eu falei, vocês têm outras informações a serem exploradas em outros materiais. Tranquilo? Todo mundo já teve acesso à aula de sábado. Eu gravei, já socializei lá no grupo. É bom que vocês deem uma olhada. Ok? Tem alguém com áudio ligado? Meu Deus. E vamos nessa. Então, pessoal, vamos iniciar falando sobre o sistema respiratório. Isso aqui, a gente já consegue ter acesso a essas informações, a esse conteúdo lá no ensino fundamental. Né? Ensino fundamental, ensino médio, a gente já começa a dialogar sobre esses sistemas, né? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário, sistema reprodutor. Isso faz parte de um currículo de formação do ensino básico, né? A gente retrata sobre isso aqui porque são conteúdos que a gente precisa aprofundar as nossas discussões, né? Porque se trata de sistemas que vão ser alterados, que vão ter respostas agudas e crônicas a partir da prática do movimento, do exercício físico, né? Quando a gente fala de sistema respiratório, de imediato já vem na nossa mente o quê? Respiração. Justamente isso. Sistema respiratório são características, estruturas anatômicas presentes no nosso corpo que vai ter como objetivo realizar a respiração, né? Que é uma atividade, é uma condição fisiológica natural do nosso corpo, não é isso? Mas aí eu pergunto a vocês, o que é respiração? Né? A respiração, quando a gente fala o que é respiração, todo mundo compreende que é o quê? Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. A gente aprende isso no ensino fundamental, né? No ensino básico. E é exatamente isso, né? Entrada de O2 e saída de CO2. Entrada de oxigênio, saída de gás carbônico. Mas como isso acontece? Quais são as estruturas anatômicas que fazem parte desse processo, né? Então, para que essa explicação simples de saída de oxigênio, ou de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico aconteça, existe o quê? Existem diversas estruturas fisiológicas, né, anatômicas, órgãos no nosso corpo que vai se envolver dentro desse processo e que a gente precisa compreender ele de forma ideal, básica, natural, e que a gente compreendendo isso, nós vamos passar a compreender como isso acontece a partir do exercício físico, né? Então, nesse momento, nós iremos retratar sobre essas estruturas, né? Como é esse processo da respiração, para lá na frente, na disciplina de fisiologia do exercício, a gente compreender como o sistema respiratório influencia no treinamento, como o sistema circulatório influencia no treinamento, como o sistema urinário influencia no treinamento. Então, é complexo, aí dá a ideia de que a nossa área é muito complexa, né? Aí eu costumo dizer assim, poxa, a gente estuda quase igual um médico, estuda muito, se a gente for estudar realmente o conteúdo como deve ser estudado. A gente estuda muito, quase na mesma pegada de um médico, e a gente não tem a mesma
como eu posso dizer, valorização, né? Por quê, cara? A gente tem que estudar a anatomia e a fisiologia humana de como esses órgãos funcionam. E, além disso, a gente tem que entender como eles funcionam a partir do treinamento. É algo mais complexo ainda, né? Então, eu sempre retrato isso. Se valorizem, pessoal. Se valorizem, né? Tentem aprofundar o conhecimento de vocês. Não façam por fazer, né? Façam sabendo o que aqui acontece, porque é uma área fascinante. A gente tem muito conteúdo para explorar e a gente precisa, essa valorização precisa partir da gente, né? Se você chega numa sala de musculação, que eu já vi aqui nos vídeos, que tem alguns que estão aí na academia, né? E você não consegue identificar se a respiração do seu aluno está ok ou não, né? Como ela influencia nesse processo de treinamento, infelizmente você está sendo apenas mais um, né? A gente precisa ser mais um, só que diferenciado, ok? Então é isso. Partindo aqui sobre essa discussão do sistema respiratório, que a gente compreende como essa explicação simples, que é a entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, e que existem vários processos, várias características fisiológicas e anatômicas que envolvem essa condição básica de entrar oxigênio e sair gás carbônico, a gente compreende que o sistema respiratório, ele tem esse conceito, né? E ele tem essa absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. E existem alguns componentes que fazem parte desse sistema, né? Que começa pelo nariz, aí, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, lobares, segmentares, bronquíolos, terminais, respiratórios e alvéolos. Então, olha só o tanto de componentes que está presente nesse sistema que faz com que aconteça esse processo aqui, ó, de absorção e eliminação de gás, absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico, né? Então, esses aqui são componentes que fazem parte desse processo para que isso aqui aconteça, né? Para que isso aqui aconteça. Então, pessoal, vamos lá. Além disso, o sistema respiratório ele vai apresentar alguns objetivos. Claro, o primeiro objetivo é manter o resfriamento do nosso corpo, ele vai influenciar aí na homeostase, né? Todos vocês sabem o que é homeostase? Eu preciso explicar. Alguém tem dificuldade de compreender o que é homeostase, gente? Eu tenho, professor. Pronto, vamos lá. Então, Jaciene levantou a mão. Pode falar, Jaciene. É só para falar que tenho dificuldade em saber o que é o meu estado. Tá ok. Então, ó, homeostase, ela vem o quê? De homo, né? Algo único, estase, equilíbrio. Então, é o equilíbrio do nosso corpo, tanto externo como interno. O nosso corpo, o ser humano, ele tem essa capacidade excelente, maravilhosa de se adaptar a tudo, né? E esse processo de adaptação sempre é a procura de quê? É a procura da homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Você mora, vamos dizer, aqui tem pessoas de vários locais do país. Aí vamos dizer que eu sou aqui do Nordeste, o Nordeste é um local que é mais quente. Tem pessoas que aqui é do Sul e lá é mais frio. Por eu viver no Nordeste, eu sou adaptado a essa temperatura aqui, né? Da temperatura mais alta, né? Meu corpo é adaptado a isso. Aí eu me deslocar daqui para o Sul, eu vou passar por um processo de transformação de estímulos diferentes, né, que vai me incomodar e meu corpo vai sofrer algumas alterações para que ele possa novamente se readaptar para ele manter
ali o seu equilíbrio. A homeostase é justamente o quê? O equilíbrio do nosso corpo. É aquele corpo que funciona bem, né, na sua base natural, dentro de diferentes estímulos, né? Então, a respiração, quando eu falo, ela vai buscar manter essa homeostase, é justamente isso. Nós respiramos para que o nosso corpo se sinta equilibrado dentro de determinados estímulos que podem vir do meio externo, que podem vir do meio interno, né? Então, vou dar um exemplo. Outro exemplo da nossa prática profissional. Quando você vai para a academia, você vai o quê? Você vai tranquilo, né? Sua respiração boa, sem ser ofegante demais. Ali você está em um processo de homeostase. A partir do momento que você começa a se exercitar, a sua respiração vai ficar o quê? Vai ficar mais ofegante, né? Seus batimentos cardíacos vão aumentar, o seu corpo vai suar, vai começar a expelir o líquido, né? Você vai sentir dores, você vai sentir vários estímulos ali, vai acontecer no seu corpo, à procura de quê? Esses estímulos, do batimento cardíaco aumentar, da respiração ficar ofegante, do suor sair pela pele, são efeitos fisiológicos do nosso corpo em busca do equilíbrio. Quando você mantém fazendo essa prática todo dia, repetidamente, com a mesma intensidade, com o mesmo volume, vai chegar um momento que o seu corpo vai estar adaptado a essa prática que você vem realizando e você vai estar sempre dentro de um processo de homeostase. É o que a gente tem que fazer? Aumentar a intensidade, aumentar o volume para causar um estresse diferente a esse corpo. Então, homeostase é justamente o equilíbrio do nosso corpo. Deu para compreender? O treinamento quebra a homeostase. Uma temperatura local diferente quebra a homeostase. Quando a gente fica doente, faz o quê? Dá febre, coriza, né? Quando você fica gripado, tossir, porque quebrou a homeostase. Existe um vírus ali que está infectando o nosso corpo e o nosso corpo vai dar uma resposta a essa infecção, a esse vírus, para ele tentar voltar ao seu equilíbrio, né? E assim é com treinamento, e assim é quando você leva um choque, ou então você leva um susto. Então, a homeostase, ela é esse equilíbrio do nosso corpo, que sofre a todo momento uma quebra dela, seja pelo meio interno, seja pelo meio externo. Compreendido, pessoal? Tranquilo, né? Então, a respiração, os sistemas, na verdade, eles funcionam ali para tentar manter o nosso corpo em equilíbrio, né? Seja a respiração, seja o sistema circulatório, seja o sistema urinário. Se existe algum incômodozinho, alguma função não realizada de forma ideal, vai haver uma quebra da homeostase e o nosso corpo vai apresentar um sintoma, né? Então, o sistema respiratório, ele tem esse conceito, né? Ele tem esse objetivo também, e ele tem alguns mecanismos de defesa, como do nariz, do sistema mucociliar, reflexo da tosse e os macrófagos alveolares, né? Além disso, vamos lá. Aqui está o processo, uma figura que nos dá a base de compreender os componentes do sistema respiratório no nosso corpo. Todas essas estruturas aqui que vocês podem ver aqui, ó, nariz, faringe, laringe, traqueia, alvéolos pulmonares, brônquios, diafragma e bronquíolos, são estruturas que trabalham para garantir que o sistema respiratório ele desempenhe com uma certa qualidade, com uma certa eficiência, o seu papel, que é, ó, entra oxigênio, sai gás carbônico. Inspiração, entra oxigênio, expiração, sai gás carbônico, né? É permitir que aconteça essa troca de gases do ar atmosférico, né? Então, são essas estruturas aqui, ó, essas estruturas que vai fazer esse papel, né? Seguindo o percurso, o ar entra pelo nariz, né, que passa pela faringe, pela laringe, que desce na traqueia,
que vai para os pulmões e aí retorna, faz todo esse processo. Nós vamos ver isso aqui de forma bem específica, né? Seguindo, aqui nós vamos ver que a porção condutora e a porção respiratória, né? Mas antes de eu falar sobre essa porção condutora, essa porção respiratória, eu queria falar sobre a importância de cada uma dessa estrutura aqui no nosso sistema, né? A boca. A boca, ela é uma parte do nosso corpo que ela não só faz parte do sistema respiratório, como ela também faz parte do sistema digestório, né? E no sistema respiratório, ela tem a função de expiração do ar. No sistema digestório, ela tem o quê? A função da gente consumir os alimentos. No sistema respiratório, ela vai ter a função de expiração. Expirar. Só que em determinados momentos, alguns momentos, nós também inspiramos pela boca. Mas tentem aí, rapidinho, tentar aí inspirar pela boca para vocês verem como isso incomoda, né? Porque foge do padrão natural. E talvez a gente fazer essa respiração iniciando pela boca, pode haver uma quebra de homeostase, como eu falei para vocês, né? Porque vai fugir do processo linear do ciclo de como é realizado a respiração no nosso corpo. Além da boca, nós temos o nariz, que ele vai ter essa função, né? As fossas nasais aí vai ter a função, que são duas cavidades que são paralelas, que elas vão iniciar nas narinas e vai até a faringe, né? Elas vão ser responsáveis por esse processo de inspiração. Entra o ar pelo nariz, sai pela boca, né? Então, são aí algumas funções do que pode acontecer, de como acontece a respiração no nosso corpo. A faringe, né? Ela vai ser uma estrutura também do sistema digestório, como também do sistema respiratório, e ela está localizada logo abaixo aqui das fossas nasais, né? Está localizada logo aqui abaixo das fossas nasais. Acima dela tem aqui a laringe, como vocês podem ver. É porque nessa imagem não dá para ver direito a faringe, né? Então, ela vai ter essa importância de se comunicar com as fossas nasais e com a boca, né? Permitindo a passagem do ar, né? Então, ela vai se dividir em 3 regiões, né? Que é a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, né? Que vai estar presente aqui. Além da faringe, gente, que é importante dentro desse processo do sistema respiratório, nós temos também a laringe, como vocês podem ver aqui na imagem. Olha aqui, ela aqui, ó, né? A laringe. A laringe, ela vai ser o quê? Ela é a continuação da faringe. Então, compreendam isso, ó. A faringe é mais acima, entre a boca e o nariz, e a laringe vai ser a continuação da faringe, né? Então, a laringe, além dela ser essa continuação da faringe, né? Ela é conhecida também como um músculo, né? É um tubo músculo mucoso. Ou seja, ela é rodeada de músculos esfínteres, aqueles que realizam... Lembra que a gente falou na aula passada, sábado, do sistema muscular? Nós temos músculos lisos que fazem a contração de forma involuntária, né? A laringe, ela vai ter essa capacidade também de fazer essa contração, né? Ela vai estar ali situada na parte superior do pescoço e ela é sustentada ali por algumas cartilagens que são articuladas, né? Então, elas existem tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? E ali tem algumas outras cartilagens que são
importantes, como a tireoide. A tireoide é uma delas que são importantes ali na laringe, né? Aquele famoso aqui, o pombo de Adão, né? Que vocês podem passar aí a mão, vocês vão ver, aquele caroço, né? E também vai ter a cricoide e a epiglote, né? A epiglote, ela é muito conhecida quando os bebês, né? Os bebês, quando nascem, eles nascem com a epiglote fechada. Você pode botar um bebê nadar na água, joga ele dentro da água, que ele não vai conseguir entrar água pela boca, porque a epiglote dele vai estar fechada. Isso é automaticamente, isso é fisiológico do bebê, né? Então a epiglote, ela faz parte do processo do sistema respiratório, que ela tem essa importância de abrir para que o ar passe. E quando a gente consome o alimento, porque são estruturas que estão localizadas no nosso pescoço e que seguem o mesmo sistema aí do sistema digestório, né, de quando a gente se alimenta. A epiglote, quando nós se alimentamos, ela faz o quê? Ela fecha para que o alimento não passe, né? Para que o alimento siga um outro caminho. Então o ar passa pela nossa epiglote e quando a gente se alimenta, o epiglote fecha para que o alimento passe por onde? Quem sabe me dizer? Pelo esôfago, né? E ele não entra ali na laringe. Então olha só, são estruturas que estão aqui localizadas no nosso pescoço, aqui entre nariz e boca, né? Mas que tem essa relação de sistema digestório e respiratório, mas que cada um segue um caminho diferente. O alimento, a epiglote fecha para que ele deslize para o nosso esôfago. Compreendam isso, porque se cair na prova, não vão dizer lá que o ar passa pelo esôfago, né? Além da laringe, que tem toda essa estrutura, né, nós temos aqui a traqueia, né? A traqueia, que ela vai ser... A traqueia é bem parecida com aquele tubo de energia, né? Onde passa o fio, onde quando nós estamos construindo, né, se corta a parede, bota aquele tubo condutor para que se passe o fio dentro. Ela é a aparência daquele tubo, né? Cartilaginoso, né? Que mede cerca de 1,5 centímetro de diâmetro. E ela tem uma estrutura de comprimento entre 10 a 12 centímetros, né? Então ela é bem parecida com aquela estrutura mesmo do tubo condutor de fio elétrico, né? Então ela é formada por anéis cartilaginosos, né? Que vai ser firme, né? Vai ser uma estrutura que é bem resistente e que vai reforçar e impedir o fechamento da traqueia durante a respiração, né? Então é algo que é forte, resistente, ela impede esse fechamento da traqueia. Na região inferior aqui da traqueia, vocês podem ver, olha aqui, ó. Ela inicia aqui, né? E aqui já é a região dela inferior. Vocês estão conseguindo ver a marcação aí, não estão? Pronto. Aqui nessa região inferior, vocês podem ver que tem uma bifurcação, né? Ou seja, ela vai formar um V, né? Abrindo para o lado esquerdo e abrindo para o lado direito. Aí é onde ela vai o quê? Ela vai adentrar no pulmão, originando o quê, gente? Originando, como vocês podem ver lá dentro aqui, ó, os brônquios, né? Os brônquios. Então, olha só, nós vimos o nariz, nós vimos a boca, nós vimos a faringe, a laringe, que vai dar aqui a traqueia, que vai bifurcar, que vai ver o quê? Os brônquios, né? E o que são os brônquios? Os brônquios vão estar localizados onde? Nos pulmões. Então, os pulmões, eles vão ser compreendidos como órgãos que são esponjosos, parece uma esponja, né? Que vai medir cerca de 23, 25 centímetros de comprimento, né? E é lá nos pulmões onde vai acontecer fisiologicamente a troca gasosa do ar atmosférico
com o sangue que circula no nosso corpo, que nós vimos no sistema circulatório, né? Então é aí onde o gás carbônico, que vem proveniente dos órgãos, ter sido substituído pelo oxigênio, que vem do meio externo, o oxigênio vem do meio externo, vai acontecer o processo chamado de hematose, né? Que é justamente essa troca de gases para sair o gás carbônico, né? Tá dando para compreender, né, gente, essas questões anatômicas? Isso é bem tranquilo. Então, passando aqui, para que a gente não possa... Cadê, meu Deus? Passa. Então, olha só. Nós estamos divididos em duas estruturas. Uma estrutura anatômica vai ser a porção condutora e uma estrutura vai ser a porção respiratória. A condutora é aquela o quê? Que vai conduzir o ar passar. E a porção respiratória é aquela que fisiologicamente vai fazer com que aconteça a troca de gases. Então, olha só, os que estão circulados em vermelho aí. Qual é a porção condutora? Nariz, boca, nasofaringe, brônquios primários, secundários, terciários, bronquíolos, laringe e traqueia. E a porção respiratória vai acontecer onde? Lá nos pulmões, sobre os lobos superior esquerdo, lobo inferior esquerdo, lobo inferior direito, lobo médio e lobo superior direito, né? Então, são duas estruturas diferentes. Uma é a porção condutora e outra é uma porção respiratória. Compreendam isso. Então, o epitélio respiratório, ele vai revestir a porção condutora. Voltando para que vocês não esqueçam, ó, porção o quê? Condutora, que são esses de vermelho, né? Ele vai se revestir essa porção condutora. Ele é um pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células calciformes e possui 5 tipos de células, né? Uma célula colunar ciliada, que são os batimentos ciliares, as células caliciformes, que é cerquetura de muco, de mucosas, né? As células em escova, que possuem microvírus e terminações nervosas, que são receptores sensoriais. Isso aqui não tem no livro de vocês não, viu, gente? É uma informação a mais que eu estou trazendo. A célula basal, que é a célula tronco, e a célula granular, que é o sistema neuroendócrino. Então, pessoal, na porção condutora, vai existir estruturas que são responsáveis e importantes para o funcionamento de outros sistemas. Principalmente quando fala aqui, ó, célula tronco, e quando se fala aqui de célula neuroendócrina. Por que neuroendócrina? Voltando, aqui, que é a traqueia. A traqueia, ela é uma... a traqueia é o quê, meu Deus? A tireoide, né? A tireoide, ela é o quê? Faz parte de quê? Da porção condutora, que está localizada onde? Na nasofaringe, né? Na faringe. Então, ela vai ser importante, é uma glândula que produz hormônio, né? Nós vamos ver no sistema endócrino, se der tempo aqui, espero que dê, que a tireoide é extremamente importante para o treinamento. Ela é extremamente importante para que o indivíduo consiga obter resultados. Se um indivíduo que você treina aí, ele tem algum probleminha de produção hormonal na tireoide, você vai ter problemas. Ele pode ter um hipertireoidismo ou hipertireoidismo. E aí, o que é que você vai fazer? Quais são os sintomas que essa pessoa vai ter? Quais dificuldades ela vai apresentar para a evolução do caso? Né? Então, o epitélio respiratório são formação de 5 tipos de células que estão presentes nessas estruturas, né? Que também influencia em outros sistemas. Nada aqui é visto de forma, como eu posso dizer, isolada. Um sistema influencia no outro. Eu trago essas informações só para vocês verem a relação que tem de um com o outro. Falamos da relação do sistema respiratório com o digestório, que tem alguns segmentos, estruturas anatômicas no nosso corpo que fazem parte
dos dois sistemas, e aqui, fisiologicamente, também tem sistemas que fazem parte de outros, né? Então, todas as células se apoiam em uma membrana basal, mucosa da porção condutora que possui o sistema de defesa, como os linfócitos. Lembra lá que nós vimos no sistema circulatório, gente, também, aula passada, o nosso sistema de defesa imunológico, que acontece a partir também do sangue, os linfócitos, viram isso? Lembram? Pois é, aqui acontece também. Os linfócitos isolados, os macrófagos, os plamócitos e os nódulos linfáticos cobertos por células. Além disso, aqui o nariz, que tem essa divisão, né? O nariz externo, a cavidade nasal, os seios paranasais, e tem a função de limpar, umedece e aquece. O nariz externo, ele fica no centro da face. A extremidade superior é a raiz do nariz, a inferior, o ápice do nariz, e as faces laterais são as asas do nariz separadas pelo septo nasal, que formam essas duas estruturas, as duas fossas, né? Que se comunicam o meio externo com a cavidade nasal. E é o esqueleto que é osteocartilaginoso. A cavidade nasal, que é algo já interno, né? Elas são presentes ali as coanas, né, que marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe. Tem um septo nasal, que é constituído por uma parte cartilaginosa e uma parte óssea, né, que é o vômer e o etimoide. Nós vamos ver isso na próxima imagem. O osso do etimoide é aquele que localizado bem logo aqui acima, né? Ele apresenta... Tá me ouvindo? Tem alguém com áudio ligado. Ô, professor, é porque ficou tela branca aqui. O senhor mexeu aí no... Não sei se foi para mim ou se foi para mais alguém, mas deu tela branca para mim. Para os demais, tá, pessoal? Para mim também tá tela branca. Não, eu tô funcionando normal. Para mim tá normal. Eu também. Pra mim tá normal também. O senhor passou aí o de vocês, slide do... Aí eu vou sair e entrar de novo aqui para ver. Tava passando o slide aí do nariz aí e deu tela branca. Vamos lá. Eu tava falando do etimoide, não é isso? Vamos lá. Eu estava falando do etimoide. Então, o etimoide, ele apresenta inúmeras aberturas destinadas à passagem do nervo olfatório, né? A lâmina crivosa do osso etimoide, que é a cristal de Gale. Fica localizada aqui em cima, viu, gente? Né? Nos meatos estão localizadas aí as conchas nasais, superior, média e inferior, e o epitélio é ciliado com células produtoras de muco. Vendo aqui a imagem, olha só como dá para ver melhor, né? Aqui o nariz, aqui por onde o ar vai passar, né? Segue esse caminho e desce. Segue esse caminho aqui e desce. Olha o vômer e olha o estimoide aqui, beleza? Professor, minha tela tá branca, professor. Esse slide aí, professor, do cavidade nasal que o senhor está passando agora, da primeira vez que o senhor passou, ficou tela branca. Agora eu saí, entrei e ficou normal. Gente, teve alguém que assumiu o controle e tirou o slide, pelo amor de Deus. Ô, pessoal, não faz isso não. Deixa que o professor resolve o problema do slide. Não mexe no slide, não. É só falar para ele que tá com problema. Complicado, viu? É brincadeira, rapaz. Eu sei que tem que querer, mas, rapaz, pelo amor de Deus, atrasa, atrapalha tudo. Agora tá dando trabalho aqui para abrir o slide, é brincadeira. Só faz atrasar a pessoa.
Ó, gente, hoje eu não vou passar mais horário, não. Do horário, não. Porque Complicado. toda aula é isso, pô. Rapaz, eu quero saber qual a dificuldade de falar com o professor. Interrompe o professor e fala que nem eu fiz. Ô, professor, tá me ouvindo? O slide tá de tela branca, é só fazer isso. Não precisa estar mexendo no slide achando que vai dar jeito, não. Quem dá jeito no slide é o professor. Concordo. Voltou aí? Voltou pro início. normal, sistema voltou. respiratório. Meu, né? Voltou aqui. Agora sim, deu Agora certo. voltou. Não, foi. Pronto, vamos lá. Então, vocês podem ver aí na imagem os que são algumas estruturas que são importantes para a gente localizar. O etimoide aí localizado logo aqui em cima, lembra? E ele tem duas fossazinhas. O nervo olfativo. Lembrem-se que eu falei dos impulsos nervosos. Era bom a gente ver sistema nervoso, velho. Vocês iam compreender a importância desses nervos aqui, né? Justamente o sistema nervoso central, né? Por conta dos nervos, a gente vai ter essa capacidade dos sentidos, né? Do olfato, né? Da visão, dentre outros. Rosimeiro levantou a mão. Pode falar, Rose. Ô, professor, eu fui fazer a prova no Polo hoje e caiu muito assunto de sistema nervoso. Quase a maior parte das questões é do sistema nervoso, sistema circulatório. Olha só, tá vendo? Sistema circulatório nós falamos. É porque eu tô seguindo aqui, Rose, o módulo, entendeu? O sistema nervoso, ele é o último conteúdo do módulo. O meu agora ficou branco, mas não tem problema não. Pode seguir a aula que eu vou me virar aqui. Tá tudo branco a tela. É só sair, meu querido. Pode sair e entrar de novo. Comigo, pelo menos comigo, resolveu assim. Eu saí, entrei e resolveu. Valeu, obrigado. Se a conexão na internet não tá lenta, aí não aparece a foto, não. Pronto, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui o vômer, né, localizado já atrás, na parte mais interna, os meatos, ó, e o nervo olfativo, né? Passando aqui, a faringe nós já falamos, né? Não vou mais abordar sobre ela, que eu fiz aquela contextualização antes. Agora eu queria só mostrar a vocês aqui a faringe, como ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, que não tinha lá na outra imagem. Eu quero mostrar aqui para identificar vocês, né? Olha só onde ela se localiza. Ela não fica localizada logo depois da fossa nasal. Vocês podem ver aqui, ó, a orofaringe, né? Cadê o marcador, meu Deus? Aqui. A orofaringe, a nasofaringe mais em cima e a laringofaringe, né? A laringofaringe, vocês podem visualizar que ela fica onde, gente? Atrás da epiglote. Logo atrás da epiglote está a laringofaringe, que já vai dar início que a laringe. A glote aqui vai fechar, a epiglote vai fechar, para que o alimento não desça onde? Aqui na laringe, né? Ela desça aqui pelo esôfago. Olha aqui a imagem do epiglote fechada. Isso é imagem real, viu? Do nosso corpo. Agora, olha só a imagem dela aberta.
Compreendem? O alimento chegou aqui, ela ó, mantém essa estrutura fechada. Não tem alimento, ela vai abrir para que o ar seja passado. Seguindo, a laringe já falamos da traqueia, ela liga a faringe à traqueia, né? Que é o pomo de Adão. Agora ficou branco aqui também para mim. O slide. Aqui os brônquios. Pronto. Voltou. Os brônquios. Os brônquios, como eu falei, ele vai ter a bifurcação, né? O brônquio direito, ele vai ser menos oblíquo, mais curto e mais grosso quando comparado ao brônquio esquerdo. Por quê? Porque vai ter ali o coração presente no local, né? Então, os brônquios principais são os brônquios lobares, os brônquios segmentares. Os bronquíolos são estruturas finais que terminam em pequenas bolsas de ar e os alvéolos onde acontecem as trocas gasosas. Então, olha só, os brônquios e os bronquíolos vão estar localizados aqui nas extremidades. E é aqui, pessoal, onde acontece o quê? A hematose. Beleza? A Uniaselv está dizendo aqui que não está registrando a aula. Oxente, vou mandar uma foto para eles agora, mostrando. É tanta coisa que acontece em uma aula, gente. Mas acabei de mandar a foto aqui. Não, a aula está acontecendo sim, desde 7 horas em ponto. Já temos 50 minutos de aula. Os broncos têm a bifurcação da traqueia. Não, isso já falamos. Oh, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Pronto, aqui, a hematose. A hematose, gente, é justamente essa entrada é como acontece essa entrada do oxigênio e sai o gás carbônico. Olha só que processo importante, né? O oxigênio entra lá nos pulmões, né? E aí ele vai para onde? Para a corrente sanguínea, né? Lembra do sistema circulatório que nós falamos? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue do ventrículo esquerdo vai para onde? Para os pulmões. Quem lembra da aula? Os pulmões. Nessa ida do sangue para lá, vai acontecer o quê? Ó, a entrada do oxigênio, que vai se juntar ali com a hemoglobina e tal, e vai ter a saída, quando ele retorna para o corpo, vai ter a saída do dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, quanto mais presente no sangue, ele vai deixar o quê? O sangue mais ácido. Olha só a relação já do sistema respiratório com o sistema circulatório. E aí, onde entra a relação do cansaço físico. Por quê? Olha só. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada... Eu já estou aprofundando. Já estou entrando em fisiologia do exercício. Eu não queria não, porque vocês vão ficar bagunçando a mente de vocês de tantas informações. Mas vocês já ouviram falar em limiares de lactato? Nunca ouviu não, né? Não, primeira vez. Não vou falar não, para não bagunçar a mente de vocês. Vou falar não, para não bagunçar, né? Então, vamos ficar por aqui. É porque uma coisa já vai dando a relação a outra com o treinamento. A gente que é da área, que vai estudando aprofundada, vai vendo aqui e fica louco para falar. Mas vamos me compreender por parte, senão fica difícil para vocês. Eu vi sábado a dificuldade do pessoal compreender sistema muscular, né? A fisiologia da contração, né? Que é algo muito complexo, mas que aos pouquinhos foi compreendendo. Por quê? Porque, gente... O senhor está falando nessa turma, outra turma, professor? Oi? O senhor está falando de ácido lático, é? Não consegui compreender. Os ácidos láticos, o senhor está falando sobre isso, não? Ácido lático se envolve também com limiares de lactato. Sim. Os ácidos lácteos,
Ele justamente acontece por conta disso aqui também, viu, Edilson? Por conta dessa excesso de gás carbônico no sangue, vai deixar o sangue mais ácido, né? O pH dele vai, ó, aumentar, não é isso? Isso. O ácido lático, ele pode causar o quê? As câimbras, né? Ele pode causar, ele vai dar ali o excesso de cansaço do músculo, e dentre outras funções que nós não vamos falar agora não, para não bagunçamento do pessoal aqui. Então, a entrada de oxigênio... Só me tire duas dúvidas aqui. Sábado teve aula, foi dessa turma ou foi aula gravada que o senhor gravou? Foi dessa turma uma reposição. Ah, reposição, porque eu não sabia, eu não assisti a aula de sábado. E a outra dúvida é se o ácido, esse ácido aí, que agora eu esqueci o nome, isilático, quando a pessoa fica com fome, produz mais e dá mau hálito. Não. Ácido lático está relacionado a esforço físico. Entendi. Está relacionado às repetições, né? Isso, Repetições. isso. Resistência muscular. Resistência, isso. É como se o indivíduo não tivesse oxigênio suficiente, então Isso. o músculo ele vai fazer o uso de outra coisa e fornecer o ácido lático para continuar se movendo. Perfeito. Vai haver o quê? A acidez reduz o pH do sangue e vai tornar a respiração mais profunda e mais rápida. Com isso, o corpo vai tentar liberar o excesso de sangue, o excesso de ácido no sangue. Aí é onde acontece a questão do ácido lático. Então, olha só. O oxigênio, ele é transportado pelo quê? Pela hemoglobina, né? Cada uma dessa molécula aqui de hemoglobina, ela tem capacidade de carregar 4 moléculas de oxigênio, né? Quando esse oxigênio, ao chegar nos alvéolos ali, os alvéolos que estão lá perto de que dos... Tem alguém falando disso, que sensação disso, justamente essa sensação de queimação é o ácido lácteo, viu? Então, quando chega lá nos alvéolos, eles vão se difundir pelos capilares e aí vai se combinar com o quê? Com as hemácias, né? No interior aqui das células sanguíneas, nós vamos encontrar a hemoglobina, que vai se combinar com oxigênio, e essa molécula na corrente sanguínea vai fazer com que ele chegue aos capilares, se dissocia da hemoglobina e atravessa a parede capilar, fazendo com que saia gás carbônico sendo liberado pela expiração, né? É o processo basicamente de troca de gases aí que acontece no nosso corpo. Os pulmões, nós já falamos sobre ele, né? Só aqui uma informação importante que eu não falei, que o peso dele tem em média de 700 gramas, né? Um pulmão, quando ele é lesionado... Marcos Lima está querendo fazer uma pergunta. Pode fazer, Marcos. Marcos Lima está falando o quê? Vamos lá. Você está falando lá do ácido lático lá. Vamos lá seguir. O pulmão ele tem média, pessoal, de 700 gramas, né, de peso. O pulmão direito ele tem uma estrutura diferente do que o esquerdo, ele é maior, né? Ele é dividido em 3 lóbulos, vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3, e enquanto o esquerdo é dividido em 2 lóbulos, né? Por quê? Porque tem a presença aqui do coração. O pulmão direito é mais espécie e mais largo que o esquerdo, também um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado. O pulmão esquerdo tem a concavidade que é a incisura cardíaca, né? Então, cada pulmão tem uma forma que lembra uma pirâmide, né? Um ápice, uma base e uma face. O ápice do pulmão ele está voltado cranialmente,
no corpo, o ápice do pulmão atinge o nível da articulação externoclavicular, né? Externoclavicular. Olha a anatomia aí dos ossos. Lembram? Não percam isso. Não esqueçam dessas informações. A base do pulmão, ela apresenta uma forma côncava, apoiando-se sobre a face superior do diafragma. A concavidade da base do pulmão direito é mais profunda que a do esquerdo devido à presença do fígado. E a face do pulmão, ela é o quê? Costal, né, em relação às costelas, e a face medial voltada para o mediástino. Na face medial encontra-se o quê? O hilo, por onde entram e saem os brônquios, vasos e nervos pulmonares. Alguém levantou a mão, quem foi? Ô, professor, foi eu. Eu vou pedir para o senhor voltar o slide, só mudar o slide e voltar para esse que está agora, porque deu tela preta no meu. Eu já saí, já entrei e continuou tela preta. Só muda e volta para o mesmo slide que está, só para ver se volta normal aqui, por favor. Mudei. Deu tela preta. Eu já saí, já voltei e continua a tela preta no meu. O meu, de vez em quando, tá ficando branco. De vez em quando, o senhor tá explicando. Eu também tá ficando branco também, um pouquinho. Só tá aparecendo um negócio vermelhinho, sabe? Será que isso não é só devido tá à internet? passando só o ponto Peraí, vermelho. deixa eu visualizar aqui para ver se melhora para vocês. Espera aí. Será que não é a internet, não, de cada um? Eu creio que não, que ficou branco para mim também. O meu ficou branco. O meu ficou branco aqui também. Eu entrei, ficou branco, eu mas saí, deu de novo, internet, não. É algum erro de alguma Voltou coisa. normal, agora ficou preto. Deu tela preta. Nem saindo, entrando, tá voltando ao normal. Eu vou tirar o slide e socializar novamente para ver. Gostei. Deve ser a internet de vocês, porque aqui tá tudo normal para mim. A minha também tá normal. A internet é a melhor do Brasil, pô. A internet é do Elon Se for Musk. internet, a internet do 5G. professor tá ruim nesse caso. Peraí, viu, gente? Só tá passando Eu só acho que é a internet. Eu acho que é a internet, viu? Não pode ser do professor, não, porque senão seria de todo mundo, que já tá ruim, né? Aí eu tô vendo aqui no slide. Que isso, rapaz? E aí? Pra mim ainda tá com tela preta ainda. Eu já saí, já entrei umas 4 vezes aqui. Eu tirei o slide e socializei novamente. Para mim tá Quando normal. Eu tô passando os slides, ó, passando um por um, tá todos normais. Tá Não tudo tem normal aqui. Quando deu tela branco branca, agora. voltou logo. Aí, Quando deu tela branca, mas agora deu tela preta, não tá voltando com nada. Normal, tá passando tudo aqui. Tá Ó, igual isso- slide. Tela branca na estante, eu não consegui falar para vocês da laringe. Eu só consigo ver o ponto vermelho passar na tela. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui já inicia a traqueia, né? Aqui é a cartilagem do cricoide, né? O ligamento vocal da nossa voz, a cartilagem antenoide, a cartilagem corrinculada e ó, a epiglote aqui, ó, né? Passando um ponto vermelho na tela branca. Pra mim tá passando ponto vermelho na tela preta. Mas pode continuar, professor. Se o senhor for tentar resolver aí, não vai resolver, vai só passar o tempo da aula. Eu vou só ouvir mesmo. Agora. Voltou normal. Agora tá tudo branco, meu Deus do céu. Aí até o professor tá ficando com
a tela branca também. Como é que é a internet? Não, viu, gente? É a plataforma. É a plataforma mesmo, não é a internet, não. Cara, não é, pra mim tá normal. Você tá passando aí, pessoal, os slides? Pra mim eu tô vendo todos os slides. Steph É tá normal. doido. É problema de vocês aí, não é problema no... Rapaz, pra mim tá normal. Eu tô Tá vendo igual todos os slides aqui. pra você. O meu ficar branco, ficar preto, eu tô só ouvindo a voz do professor. Tá parando também, eu tô só ouvindo. Peraí, o bom é que a gente já tá terminando. O meu fica igual um dálmata, preto, branco. Ó, até o slide 17 tá aparecendo. Depois do 17 tá ficando tudo branco. Última tentativa. Hoje eu tô passando aqui, pessoal, 17, 18, 20, 21, tá tudo normal. Ó, professor, para mim, para Lourival, estava normal. Até a explicação dos pulmões. Depois dos pulmões, aí ficou tela preta e não resolveu mais nada aqui. Eu saindo e voltando, não resolveu. O senhor fechando e abrindo o slide, não resolveu. Até os pulmões estava tranquilo, mas depois daí, agora o bicho desandou. Não posso falar que a internet normal. 20 mega, porque 20 mega de internet está ruim, aí eu não sei mais o que fazer com a internet, né? É. Mas então, o que é que faltava? Se o slide não aparece, a gente vai no gogó. A divisão aqui dos Professor, pulmões essa aula tá sendo gravada, né? está sendo gravada. Não, depois só disponibiliza pra galera, a galera vai ter acesso e rever o que faltou. Pronto. O que não pode é a aula gravada ficar na tela branca ou tela preta também. Que se Olha ficar, só a localização anatômica dos pulmões, né? Uma visualização mais externa, onde ele se localiza, aos lobos. 1, 2, 3, do lado direito, o esquerdo 1, 2, né? Olha só como ele se localiza, para que a gente tenha uma noção básica, isso vocês compreendem. E os dois últimos slides a gente não consegue passar, mas ele fala sobre a questão de inspiração e expiração, né? A importância do diafragma, um músculo localizado abaixo do nosso externo, que é importante a sua contração para que aconteça a inspiração e o seu relaxamento para acontecer a expiração, né? Quem aqui joga bola e já levou um chute na boca do estômago e ficou sem respirar, né? Ou então alguma pancada aqui na boca do estômago e ficou sem respirar, justamente porque é quando esse músculo ele tem algum contato e ele tem uma contração voluntária. Voluntária não, uma contração sem, como é que eu posso dizer? Sem o seu padrão ideal, né, natural, e aí ele trava. Inesperada, né? Ele influencia na questão da respiração, não consegue nem expirar, nem inspirar, nem expirar, né? Fica uma respiração travada. Por quê? Se esse músculo não funciona, a nossa respiração também não funciona, porque ele vai dar essa questão de impulso, né? Eu mesmo já levei várias pancadas. Tem uma vez que eu pensei que eu ia morrer, que mais nunca ia voltar a respirar na vida, né? Mas um simplesinho movimento de flexiona as pernas, né? Flexiona ali do quadril, extensão do quadril, você dá o estímulo de contração, ele volta a funcionar novamente, né? Então, basicamente, é isso, o sistema respiratório, né? No livro de vocês, ele está bem básico, muito mais básico do que eu falei aqui. Se vocês conseguirem ler e compreender, e pegar a aula aqui e tentar aprimorar, vocês vão tirar 10 na prova aí, se cair sobre sistema circulatório, ou sistema respiratório. Beleza? Vamos tentar socializar aqui agora
Leste, 10-2-3-2. Aí mesmo, mano. Oi? Ô, professor, Oi. qual é o nome do músculo aí que o senhor disse? Diafragma. Beleza. Vai, empresta o carro que tu passa uma vez. Tava tentando puxar o cartão. Vou visualizar com você agora aqui o sistema endócrino. Vou tentar fazer o sistema endócrino bem rápido para ver se a gente pega um pouquinho do sistema nervoso. Vamos lá, professor. Agradeço muito aí, viu? O sistema nervoso aí é o que está caindo muito no simulado. Nas provas, né? Agora o slide voltou ao normal para mim. O senhor tá no navegador, no Gioconda, Ava. A dica é que é estudar sistema nervoso, né? Não, alguém assumiu o controle e botou isso aqui. Não é possível. Tá A dica que você tá falando aí, professor, é estudar sistema nervoso, né? Por favor, me ajudem aí. Eu estou fazendo o simulado e está caindo muito sobre o sistema nervoso. Então, no caso, é melhor estudar mais sobre esse assunto, né? Além de tudo. Rapaz, é melhor. O meu tá caindo mais sobre o sistema digestório. Muda de uma prova para outra, é igual não é padrão não. E professor, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Esse livro de fisiologia e anatomia, eu posso baixar ele lá na plataforma e estudar por ele, né? Aham. Tá no grupo, amigo. Ele tá no nosso grupo lá do WhatsApp. É porque como eu cheguei depois de todo mundo aqui, já ocorreram algumas avaliações, né? E eu tô meio perdido. Vocês estão conseguindo visualizar esse sistema endócrino? Tá ok aqui Não, pra professor. Para mim parou muito. Para Lorival parou de ver o slide nos pulmões. Eu não tô vendo mais nada depois dos pulmões aí, tá tudo preto para mim. Mexeram no slide aí, apareceu o navegador lá no Gioconda, aí o slide voltou ao normal para mim. Mas toda vez que eu abro o slide, depois dos pulmões, eu já não consigo ver mais nada. Para mim tá normal aqui. Aqui no slide de sistema endócrino. Não consigo ver. Professor, para mim aqui tá normal. Tá normal aqui também. Tem uma mulher aí também que disse que tá tudo preto para ela, que ela não tá enxergando nada, que ela tá só ouvindo, que nem eu, que tô só ouvindo também. Pra mim também tá normal. Vamos lá, então vamos tentar seguir. E aí eu socializo a aula. O que tá dando algum errozinho também para mim aqui. Então, vocês já ouviram falar, pessoal, sobre sistema endócrino? Ele é pouco falado, né? Às vezes a gente não se atenta muito a essa discussão. Vocês já ouviram falar sobre? É o sistema das glândulas do nosso corpo, né? Sim, hormonal, né? Isso. Para o sistema endócrino, ele fala de hormônio, né? A endocrinologia, ela é justamente o estudo sobre as glândulas endócrinas no nosso corpo, que tem a ideia de secreção, né, dos hormônios, né? A produção, secreção de hormônios. Então, as glândulas endócrinas e seus hormônios, juntamente com o sistema nervoso, eles coordenam a atividade sincronizada entre vários sistemas do corpo humano. Não, lembrando que as glândulas endócrinas elas funcionam a partir do sistema nervoso que vai influenciar, né? Nós vamos ver aqui a questão da hipófise, né? Como ela influencia, né? A produção ao estímulo de produção de vários hormônios. Alguém falou? Principalmente a hipófise anterior, né, que é responsável pela espermatogênese e também ciclo menstrual e tudo mais. Isso, perfeito. Perfeito, Marcos. Nós vamos falar aqui tão de forma específica assim, né? Porque nós vamos ver isso em fisiologia, bem, né? Mas a ideia é a gente compreender aqui as glândulas e como tal glândula produz o que, estimula o que, faz o que, né? Então, um conjunto de órgãos e estruturas capazes de produzir hormônios são o sistema endócrino. É um conjunto de órgãos e estruturas
que vai ter a capacidade de produzir hormônios. E o que seria o ser humano sem hormônio? Né? Não existe. Tudo se envolve a partir do hormônio. Existe algum hormônio desregulado no nosso corpo, existe problema. Existe um problema sério que deve ser resolvido. Né? E o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas que são produzidas pelas nossas glândulas endócrinas, que quando lançadas no sangue, elas agirão à distância inibindo ou estimulando a função de certos órgãos-alvos. Né? Então, nós precisamos compreender que o nosso corpo ele tem essa capacidade bioquímica, né? Nós somos o que acontece no nosso corpo a todo momento são reações bioquímicas, né? E os hormônios são substâncias químicas que são produzidas por essas glândulas, né? E que elas são lançadas no sangue a todo momento, né? Onde ela vai inibir ou estimular a função de certos órgãos. Um exemplo, a diabetes mesmo. A diabetes ela acontece porque o nosso pâncreas ele não tem capacidade de produzir mais insulina, né? Isso é o quê? É um problema endócrino, né? Thaís Tramotim. Pode falar, Thaís. Você levantou a mão? Sobre esse caso da diabetes, eu tenho, faz 5 anos. É bem complicadinho, viu? Então, Thaís, que tem aí diabetes, o seu pâncreas ele não consegue produzir insulina ideal, ou então não consegue produzir. Você já chegou ao nível de tomar insulina, Thaís? Eu tomo insulina faz 5 anos já. É diabetes tipo 1. Meu pâncreas parou de funcionar e não tem mais nenhum tipo de insulina, não. Olha só. Então, o pâncreas, ele é uma glândula, né? Então, ele é uma glândula responsável pela essa produção do hormônio insulina. A partir do momento que esse sistema ele para de funcionar, ou ele tem dificuldade de funcionar, vai acarretar em o quê? Em doenças, em algum tipo de doença, né? Em uma patologia, que é a diabetes, mellitus 1, mellitus 2, né? Então, é um problema endócrino, e que isso influencia no treinamento, e que isso influencia na vida cotidiana. Thaís tem esse problema e ela sabe aí o quanto que ela sofre, né? O quanto ela tem que estar atenta à questão da alimentação, o quanto ela tem que estar atenta à questão de movimento, que influencia muito. Nós vamos ver aqui algumas disciplinas, como o treinamento influencia em diabetes, como o treinamento influencia em hipertensão, dentre outros, né? Então, são substâncias químicas que são produzidas por essas glândulas, que vai ser lançada lá no sangue, né, que vai inibir ou estimular a função de alguns órgãos-alvos. Então, esses hormônios, eles atuam sobre estruturas especializadas e específicas na membrana, chamadas de receptores químicos de membrana, né? Então, seguindo aqui, o sistema endócrino, ele tem as glândulas endócrinas, que são as secreções lançadas no sangue, que são os hormônios, as glândulas exócrinas, que são secreções para fora do corpo, e as endócrinas, que são produzidas a partir de quais glândulas? Hipófise, tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, suprarrenais e as gônadas. Esses são as glândulas endócrinas que produzem hormônios. Cada glândulazinha dessa aqui produzem hormônios diferentes, né? Que cada um vai ter uma função no nosso corpo. Um vai ter uma função de uma coisa, um vai ter uma função de outra e por aí vai. Como o Marcos falou, a hipófise anterior, ela vai ser uma glândula, uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, né? Que vai influenciar na produção de vários hormônios que são importantes principalmente para o treinamento, né? Nós vamos ver aqui, eu não vou queimar as etapas não, que nós vamos ver aqui quais. E aí temos o hipotálamo. O hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, que ele vai fazer essa integração do sistema nervoso com o sistema endócrino. É ele que vai ter essa responsabilidade de transmitir informações,
né? Ele vai receber, ao receber as informações dos nervos provenientes do corpo, ele vai o quê? Secretar hormônio que atua sobre a hipófise. E a hipófise vai dar sinais de estimular a produção. Olha só aqui o sistema hormonal. O hipotálamo, a hipófise anterior, que é a anterior e a posterior, né? A tireoide, a paratireoide, o timo, os suprarrenais, que são as glândulas que ficam em cima dos rins, né? Os pâncreas, que é justamente o problema que Thaís tem aí da diabetes, o pâncreas não consegue mais produzir insulina, os ovários e os testículos, né? Essas aqui, pessoal, são glândulas que produzem os hormônios no nosso corpo. Vocês sabiam disso? A tireoide é importante para emagrecimento ou para obesidade. O pâncreas é importante para isso também. A tireoide é T3, T4, né? Isso, perfeito. Né? Inclusive, tem pessoas que tomam esses hormônios, né? Professor, principalmente a testosterona. Oi. A testosterona, onde é que ela é produzida? A testosterona, ela tem uma sinalização da hipófise, mas ela é produzida pelos testículos. Vamos lá. O hipotálamo, seguinte. O hipotálamo, ela está localizado logo acima da hipófise, né? Ou chamada também de glândula pituitária, né? E ela vai exercer o controle sobre ela. Através de quê? De conexões neurais e substâncias similares a hormônios ou fatores de liberação. Então, compreendam isso aqui, ó. O hipotálamo, tanto o hipotálamo como a hipófise, elas estão localizadas no nosso cérebro. Beleza? Professor. Oi. Essa é a amígdala do hipotálamo. Tem a mesma mesmo significado aí, a amígdala do hipotálamo, porque temos nessa região também, em algumas literaturas, chamamos de amígdala do hipotálamo. Amígdala do hipotálamo? Sim. Não, tem a amígdala e tem o hipotálamo. Sim, não tem. Então, na verdade, quem toma muito hormônio sintético mexe com a amígdala, porque é responsável pelo nosso emocional. Ela desenvolve o nosso emocional, a amígdala. Só que a amígdala é diferente de hipotálamo, né? Mas eles existem. Isso, é diferente. Porque o hipotálamo, ele integra o sistema nervoso com o sistema endócrino, né? Isso, perfeito. Ok, obrigado, professor. Então, aqui, voltando para fechar. O hipotálamo, ele está localizado acima da hipófise, né? E ele vai exercer o controle sobre ela. Olha só, o hipotálamo vai exercer o controle sobre a hipófise, né? Através de quê? De conexões neurais, que eu queria apresentar o sistema nervoso para vocês, porque vocês iam compreender. Sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico, né? E qual a relação deles no nosso corpo. E a questão das conexões neurais, das sinapses nervosas, dentre outros, que vai ser importante, aqueles impulsos nervosos, como eu falei na aula passada no sistema muscular, para acontecer a contração muscular. Acontece a partir de quê? De impulso nervoso. É o primeiro passo, né? Sem impulso nervoso, a conexão neural não existe. E aqui no sistema endócrino, da mesma forma, né? É necessário haver conexões neurais, dando informações para que aconteça o estímulo ou inibição de produção de hormônio, né? A hipófise, gente, ela é uma glândula ovoide, né? Ela tem um formato ovoide, tem um diâmetro aproximado de 1 centímetro, olha, coisa bem pequenininha. E uma coisa tão pequenininha que tem um poder enorme,
né? E ela se localiza assim numa pequena cavidade do nosso osso esfenoide, né? A célula túrcica, na parte central da base do nosso crânio. Aqui, basicamente, na parte central, a gente olhando lateralmente, nós vamos ver aqui, vocês vão conseguir compreender. E ela está ligada ao hipotálamo. Então, ela é constituída de duas porções. Uma, que é o lobo anterior, que nós podemos chamar de adenohipófise, e o lobo posterior, que nós podemos chamar de neurohipófise, né? Então, olha só, compreendam isso. Isso é anatomia, viu? Nós estamos na anatomia, não vamos entrar em fisiologia agora. Então, na anatomia, para a gente compreender a localização e nomenclaturas, né? Então, a hipófise, gente, ela está localizada onde? Na parte central do nosso crânio, tem uma fórmula ovoide de um diâmetro de basicamente 1 centímetro, né? Ela está ligada ao hipotálamo e ela tem duas porções. Uma porção é o lobo anterior, que pode ser chamado de adenohipófise, e a neurohipófise, que é o lobo posterior. Tranquilo aí? Beleza? Beleza. Ah, não acredito que ficou em branco o slide agora, meu Deus do céu. Era justamente a foto da localização da hipófise. Mas eu vou abrir aqui, peraí. Tá normal, pessoal. Tá aparecendo aqui normal. Apareceu o que aí para vocês? Para mim também tá normal. Apareceu o desenho onde fica localizado a hipófise. Os dois desenhos, né? Do hipotálamo. Aí o hipotálamo ligado à hipófise, né? Isso. Sim. Para mim não Logo apareceu. abaixo. Então será que Para mim tá normal também, professor. Então vamos lá, eu vou abrir aqui por falar. Então vocês podem ver a imagem de cima. O hipotálamo, que é o sistema nervoso central, né? E logo abaixo do hipotálamo, vocês podem observar aí na foto, quem está conseguindo ver, tá a hipófise, né? Que a posição da hipófise está aí no encéfalo, beleza? Tá na base. Estão conseguindo ver? Tranquilo. Pronto. Vocês podem ver que ela tem duas estruturas, duas porções, né? A hipófise posterior e a hipófise anterior. Anterior, que pode ser chamado de quê? Adenohipófise. Não é isso? Isso. E a posterior, que é a neurohipófise. Estão conseguindo ver a imagem aí? Eu tive que abrir aqui por fora para mostrar. Tô vendo nada, eu tô vendo só o pontinho preto aí mesmo, só o pontinho vermelho e ouvindo o que você tá falando. Então, compreenderam o hipotálamo, hipófise, a estrutura anatômica, partimos. As glândulas endócrinas, elas têm funções, né? Que é secreções de substâncias que atuam sobre a célula-alvo, a regulação do organismo, olha a homeostase aí, gente, regulação, o equilíbrio do nosso organismo, e controlam ou auxiliam o funcionamento de algum órgão no corpo. Então, olha só, Thaís, que tem um probleminha numa glândula endócrina, que é o pâncreas, ela toma insulina como um medicamento, né, um hormônio, para tentar manter o quê? A regulação do organismo dela. Ela tentar ter homeostase. Se ela não toma insulina, vai acontecer o quê? Vai haver a quebra da homeostase dela e vai haver problemas, né? Então, alguém falou? No primeiro, viu? Rogério, seu áudio está aí, ó. Desculpa aí, professor. Ok, valeu. Então, as funções da glândula endócrina é o quê? Secreções de hormônios que vão atuar sobre célula-alvo, regulação do organismo, a tentativa de manter a homeostase do corpo e controla ou auxilia o funcionamento de algum órgão do nosso corpo. Olha só mais uma vez aqui, o hipotálamo, né, que
a relação que eles têm nas células endócrinas da hipófise com relação aos hormônios, né? Então aqui, ó, hipotálamo, a hipófise, a molécula do hormônio vai ser transmitida para o rim, né? Que é a célula de regulação do hormônio receptor, que vai influenciar no funcionamento de alguns órgãos no nosso corpo. Então vamos lá. Hormônios da adenohipófise. Então, na hipófise anterior, é produzido quais tipos de hormônio? Tá vendo aí? Ó, hormônio do crescimento humano, a somatotrofina, que pode ser chamada de quê, Marcos, também? Vamos lá. GH. Isso, boa, garoto. É o GH. Tô tudo doido pra tomar um GHzinho, né? É caro demais esse bicho. Pois é, o negócio é caro. E vocês sabem que não é o GH que faz, não é só o GH que faz o negócio acontecer. Aqui tá de 200 e pouco. O GH, ele não vai influenciar, o GH ele não vai fazer ele vai estimular o crescimento, né? As pessoas acham que vai tomar GH e vai ficar grandão de uma hora para outra. Não, não é assim. É necessário uma série de fatores que sejam ali alinhados para que isso aconteça. E é uma fortuna. Só para Gustavo Lima mesmo, os bodybuilders aí. Gustavo Lima mesmo se entupiu de GH. Vamos ter o hormônio estimulante da tireoide, né? O TSH. O hormônio folículo estimulante, o FSH. O hormônio luteinizante, né? A prolactina, que é a secreção de progesterona. E o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Então, esses são os hormônios que são produzidos na adenohipófise, gente. Né? Olha o tanto de hormônios que são produzidos na adenohipófise. Na hipófise o quê? Adenohipófise, a hipófise o quê? Qual é? Repete aí. Posterior. Cortou aqui, professor. O que cortou? A sua pergunta. Responde novamente, por favor. Pergunta, quer dizer. Hipófise é o quê? Anterior ou posterior? Esses hormônios aí? Adeno. Os hormônios são produzidos na adeno, é na hipófise anterior ou posterior? Anterior, esses hormônios aí que está na imagem. Perfeito, né? E é como o Marcos falou, né? Aqui na adenohipófise vai ser muito relacionado às questões de hormônios estimulantes, né? Foliculantes, como o luteinizante aí, que é nas mulheres, vai ser responsável pela produção de progesterona e ovulação, né? Então, mulheres que têm dificuldade da produção de LH, que é na hipófise anterior, vai ter dificuldade de engravidar, né? De ovular. Então, olha só a importância disso, né? Já na neurohipófise, vai ser produzido hormônios que? A ocitocina e hormônios antidiuréticos, né? A ocitocina, qual vai ser o hormônio? Quando a mulher está grávida, ela vai aumentar a produção desse hormônio. Porque vai haver o quê? Vai haver uma estimulação na produção de leite materno, de contrações uterinas. Né? Isso acontece muito na mulher quando está grávida. E os hormônios antidiuréticos, que vai diminuir o quê? Diminui o volume de urina excretado e vasoconstrictor. Ou quase não sai o nome. Vasoconstrictor. Né? E aí vai influenciar o que aí, o Marcos? O hormônio antidiurético, se ele for produzido em grande quantidade. Ele vai reter água no corpo, né? Perfeito. E qual é o hormônio da retenção? É o vasoconstrictor, o antidiurético, é o vasopressina. E outro também. Rapaz, o outro não me lembro.
Deu um branco aqui, ó. Aumento de... Quem sabe aí? Seria aumento de urina, professor? A vasopressina e o que mais? Até eu esqueci agora o nome do negócio. Meu Deus do céu, como é o nome do hormônio, meu Deus? É a vasopressina e aldosterona. A aldosterona aumenta, a produção de aldosterona faz com que? Retenção líquida, não é isso? Esse eu não tava lembrando, não, ó. Esse é do fundo do baú. Aldosterona e vasopressina. Vasopressina é o que é vasoconstritor e a aldosterona ela vai influenciar muito nessa excretação, né? Ela vai segurar. Então, quando a gente toma a aldosterona, quando a gente toma pouca água, de imediato vai começar a aumentar a produção dela. Né? Por quê? É uma sinalização do corpo dizer, ó, poxa, eu não estou ingerindo água. Então eu tenho que produzir aldosterona para que ela consiga reter essa água, para que consiga ter pelo menos esse estoque aqui, né? Então, tomem água, galera. Senão, a retenção vai para longe, né? A aldosterona vai entrar em... Aproveitando para pegar o gancho aqui rapidamente, isso aí é a mesma coisa daquela questão relacionada à nossa profissão, né? A pessoa quer emagrecer, aí zero carboidrato. Aí o que o corpo vai fazer? Vai parar a perda de caloria, né? Porque está sinalizando que vai para a beira da morte, a pessoa não consegue perder peso, começa a reter muito líquido, e aí o glicogênio vai embora, a questão da gordura, né? Que é o triglicerídeo, começa a ser evitado aos poucos, e aí a pessoa não consegue emagrecer e fala, pô, eu zerei o carbo, mas eu não estou emagrecendo. Perfeito. É fisiologia. Não tem como. Isso é loucura, gente. Negócio de zerar carbos. Se zera em estratégias que são muito difíceis, né? Deixa para atletas. Mas emagrecimento de forma saudável, isso é loucura. Né? O seu corpo não vai conseguir assimilar. Então, olha só como acontece. O hipotálamo, que é a neurosecreção, né? Vai sinalizar ali a hipófise a produzir, né? A adenohipófise vai lá, deu a sinalização, hormônios vai liberar na adenohipófise, que é o lobo anterior, o quê? Prolactina, gonadotrófico, tireotrófico, adenotrófico, somatotrófico. Certo? E ela tem o hipotálamo também, a neurosecreção, de dizer que a neurohipófise vai produzir o quê? Antidiurético, ocitocina. Ocitocina, que vai influenciar na glândula mamária, que é a expulsão do leite, e as contrações do útero, e o antidiurético, que vai ser lá nos néfrons, nos rins, né, que vai fazer com que retenha a água no nosso corpo. Na adenohipófise, que vai liberar os hormônios de prolactina, a glândula mamária vai o quê? Produzir o leite. Olha a diferença. Prolactina produz, ocitocina faz o quê? Expulsa. Tá vendo? Adenohipófise produz leite, a neurohipófise expulsa o leite, né? A gonadotrófico vai influenciar o que lá nas gônadas. Os tireodotróficos na tireoide, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, vai influenciar muito. Se isso não é produzido de forma ideal, vai ter dificuldade para emagrecer, ou então vai ter dificuldade para ganhar massa muscular. Vai depender de como esse hormônio está sendo produzido. Adenocorticotrófico vai lá o que? Na suprarrenal. E o somatotrófico é o GH, famoso GH, vai ser o que? É o hormônio do crescimento do corpo humano. Então, todas as pessoas que tomam GH têm crescimento ósseo. Né? Vai ter crescimento ósseo. Pode fazer lá um DEXA, né? Que é a avaliação mais, como é que eu posso dizer assim, padrão ouro,
Faça um DEXA antes de tomar o GH e faça um DEXA depois para você ver. Além do crescimento muscular, vai ter crescimento ósseo. Então, pessoas que têm crescimento, tomam GH, com o risco de ter mandíbulas grandes, né, mudar o formato do rosto, dentre outras estruturas. Professor, mesmo depois da epífise ter se formado, ainda vai ter crescimento ósseo? Oi? Mesmo depois da epífise, que é a extremidade do osso, ter se formado, ter se fechado, ainda vai ter crescimento ósseo se tomar GH? Corre o risco. Depende de como você faz o ciclo, né? Se você faz um ciclo sem orientação ideal para sua condição, é um dos efeitos colaterais. Inclusive, tem pessoas que tem dados de pessoas que cresceram, né? Você vê pelos bodybuilders, tem deles aí que muda a estrutura total óssea. Pode fazer um DEXA, com certeza. Faça um DEXA antes e faça um DEXA depois e você vai ver a diferença, né? Então, o hormônio do crescimento, o GH, secretado pela hipófise anterior, a função dele vai ser o quê? Lá na adolescência, ele vai promover desenvolvimento e aumento de todos os tecidos corporais, né? Osso, músculo, pele, dentre outros. A diminuição da causa nanismo, né? E vai aumentar o quê? O gigantismo. Então, é o hormônio do crescimento. Vai influenciar em quê? Em crescimento de tecidos corporais. Facilita o quê? A síntese de proteína, por isso está aí o crescimento muscular, né? Vai aumentar o quê? O transporte dos aminoácidos através da membrana plasmática. Vocês não tiveram citologia, vai ficar difícil de compreender. Estimulando a formação de RNA, né? Ativando os ribossomos celulares que fazem aumentar a síntese proteica. Então, tem uma maior liberação de GH, vai ter o quê? De imediato, crescimento e remodelagem do músculo, ossos, tecidos conjuntivos. Tá vendo aí os ossos, Marcos? Não é só músculo. Vai haver uma remodelagem, vai haver uma modificação dessa estrutura óssea, como também de tecidos conjuntivos, né? E vai otimizar o quê? A mistura de combustíveis durante a prática de atividade física. É uma das situações que o GH pode trazer, a somatotrofina pode trazer em sua produção em exagero. Ou então é sua produção normal também, né? Ela vai fazer com que modifique essas questões. Agora até deu vontade de tomar o GH para mim crescer uns centímetros, ó. Junto dinheirinho aí que dá para fazer. Professor, se o senhor fosse passar um veneninho pra gente aí, você passava o quê? Rapaz... Faltou essa pergunta. Eu fiquei esperando a minha perguntar. Ninguém perguntou, eu perguntei. É necessário uma avaliação bem complexa para a gente prescrever. Não é mais de assim, mesmo um Duratestonzinho de leve já faz efeito. O Durateston? Tá difícil de achar Durateston. Tá nada, o mercado negro tá fácil. Dura é bom, Durateston. Vamos lá, voltando. Esqueça o Durateston, esqueça o GH agora. Deixa pra gente ver isso depois. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma reposição aí. Ou tô pensando em tomar uma dura aí depois. Então, hormônio... A gente tá pensando então, hein? A gente tá pensando junto, hein? tá batendo sincronia, né, de pensamento. Então, o hormônio tiroestimulante, que é a tirotropina, né, ela tem a função de quê? Controle e secreção da glândula tireoide, e vai haver o quê? O aumento das células tireoidianas, né? Eu sou natural, viu? Sou naturalzão. A galera natural, eu sou natural, ainda não tô tomando nada não. Inclusive, a dor, ela também é um hormônio... hoje eu tô ruim da mente, meu Deus. Ô, professor, como diz um colega meu, nem as plantas são naturais, rapaz. Larga de conversa. Mas nunca tomei nada, não. O Durateston é base de testosterona, né? Testosterona, então ela é bem
Ela é É a um dos mesma. mais seguros que tem, né? Falando de sintético. Resto é vida, moço. Então, voltando. A tirotropina, né, ela vai controlar essa glândula tireoidiana, né, vai haver aumento das células tireoidianas. O hormônio andrenocortotrópico, né, ele vai controlar a secreção dos hormônios suprarrenais, como aumento das células suprarrenais, e aumentam de acordo com a intensidade do treinamento, 25% da capacidade aeróbica. Isso é importante. Se aumentar 25% da capacidade aeróbica, você é louco, é bom demais. Né? A prolactina vai ser secretada pela hipófise anterior durante a gravidez e a amamentação, e a função que? Crescimento das mamas. Né? O hormônio folículo estimulante, sexo feminino, desencadeia o crescimento dos folículos nos ovários, desenvolvimento de gametas, secreção de estrogênio pelos ovários, e no sexo masculino vai o que? Desencadear o crescimento dos testículos, desenvolvimento dos gametas. O hormônio luteinizante, sexo feminino, vai desencadear o rompimento de folículo, ovulação, secreção de estrogênio e progesterona. No sexo masculino, vai desencadear a secreção de quê? De testosterona pelos testículos. E os hormônios diuréticos, a função de controle renal de excreção de água. Né? Já estão falando até de hemogenia aí, pelo amor de Deus. A ocitocina, contrações uterinas e expulsão do leite materno. E a tireoide, vamos ver aqui um pouquinho sobre ela, né? A importância dela no nosso corpo. É uma glândula que vocês precisam ter um conhecimento, né? Ela é uma glândula endócrina que pesa aproximadamente 30 gramas. Nós vimos lá no sistema respiratório já ela, né? Que ela é presente lá também. Ela se localiza assim nos primeiros anéis da traqueia, né? E aí ela é o quê? Ela tem ali a produção de dois tipos de hormônios, a T3 e a T4, né? A T3, que é a triidotironina, e a T4, que é a tiroxina. Ambas são liberadas na corrente sanguínea sobre a estimulação do quê? Do TSH. Né? Então, elas produzem também o hormônio calcitonina, depósito de cálcio dos ossos, importante para o crescimento e resistência dos ossos, e aumenta também a velocidade de quase todas as reações químicas na célula. Aqui, olha só como é que acontece. O hipotálamo é o chefão lá, o que manda a informação, né? Vai mandar a informação para a hipófise. Qual hipófise é? Anterior ou posterior? Anterior. Isso. Hipófise anterior vai liberar o quê? O TSH, né? Vai mandar, libera o TSH é liberado que lá para a tireoide e vai liberar o quê? A T3 ou T4. A tireoide, a secreção insuficiente desse hormônio, né, gente, ele vai resultar o quê? No hipotireoidismo. E o que é isso, hipotireoidismo? Eles são caracterizados justamente pelo quê? Pelo retardo do nosso metabolismo. O metabolismo vai ficar o quê? Lento. E uma diminuição no consumo de calorias, né? O hipometabolismo. E isso vai fazer com que a pessoa hipotireoidiana, ela vai ter dificuldade de quê, gente? Emagrecer. Por quê? O metabolismo está lento. Então, se a tireoide ela está com insuficiência, com secreção disso, ela está com uma deficiência de secretar esse hormônio, a pessoa vai ficar com hipotireoidismo, né? O metabolismo vai ficar lento, vai haver uma diminuição no consumo de calorias, e aí a pessoa corre risco. Possivelmente todas as pessoas hipotireoidianas têm facilidade de engordar, né? Lembram, vocês que já trabalham aí, já têm contato com alguns alunos, vocês já tiveram esse contato com algum cliente que tem hipotireoidismo? Quem já? Eu, por enquanto, não. Vi um com hiper. Oi?
Eu já tive um com hipertireoidismo, que é o metabolismo acelerado demais. Isso. Eu tenho uma aluna com hiper, né? Mano, ela tomava hipercalórico de acha 4 e não engordava, não ganhava massa muscular, não. É incrível. Não. Eu tenho uma aluna que ela vai descobrir agora, né? Ela tem o quê? 6 meses comigo. E 6 meses um aluno comigo não evolui, eu fico louco. Falei, rapaz, estudo bonitinho, avaliação, tal. A pessoa não evoluía, não. Eu falei, rapaz, procura endócrino. Vai no endócrino, ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa hormonal aí. Chegou lá, hipotireoidismo. E o hipotireoidismo dela ocasionou numa... Rapaz, eu tô ruim da mente hoje, viu, velho? Ocasionou numa... Meu Deus, como é o nome do negócio? O hipertireoidismo não acelera as funções metabólicas? Isso, acelera o metabolismo. Ela tem dificuldade de evoluir. Dificuldade de ganhar massa muscular, né? Vai haver uma dificuldade disso. E aí ela teve... E aí associou uma gastrite, né? Uma gastrite. O hipertireoidismo dela associou uma gastrite porque ela comia tudo e não conseguia evoluir, né? Ganhar peso, ganhar massa muscular. Então associou uma gastrite. E aí tá fazendo tratamento agora e depois que tá fazendo tratamento com endócrino, tá conseguindo evoluir aos pouquinhos, né? Então, o hipertireoidismo, ele provoca o oposto, o quê? Hipermetabolismo, né? Com aumento do consumo de calorias. Então, você deitado vai consumir mais calorias do que uma pessoa que está correndo, né? É um negócio louco, é um descontrole hormonal. Então, em ambas condições, pode haver um volume da glândula chamada de bócio, né? Então tem que ter bastante cuidado, gente. Quando vocês forem, às vezes pode aparecer aí indivíduos com essas patologias, né? E Ô, professor. Oi. Pode falar. Caso a pessoa tenha esse hipertireoidismo, o que pode ser feito para a pessoa evoluir? Primeiro, você tem que orientar ela aí num endócrino, né? Porque aí no endócrino ela vai fazer os exames, ela vai ver como é que tá o nível desse descontrole hormonal, né? E aí vai ver se ela vai tomar algum hormônio, né? Se ela vai fazer alguma reposição hormonal, se ela vai fazer algum tratamento. E aí você vai ter que fazer o quê? Com relação ao treinamento, você vai ter que ter um controle eficiente da intensidade e volume de treinamento. Porque se uma pessoa tem hipertireoidismo e você vai botar ela lá com um treino volumoso, você está matando a pessoa. Porque ela já consome caloria demais. Você vai botar um treino que ela consuma muita caloria? Não, você vai ter que dosar a intensidade do seu volume. O nosso trabalho é o quê? É treinamento. Então você precisa estudar a ideia melhor de gasto calórico daquele treino para aquela pessoa. Se ela tem um hipertireoidismo e o consumo de caloria dela já é alto, o metabolismo dela é acelerado, você tem que fazer o quê? Você tem que trazer um treino menos volumoso. E aí onde você vai trabalhar com as suas estratégias, né? Tem pessoas que chegam assim dizendo, eu como e não engordo. Então, deu para compreender basicamente? Quem foi que fez a pergunta? Foi o Ener. Deu sim, professor. E isso não só serve isso não só serve para quem tem hipertireoidismo, não, né? Tem pessoas que não têm hipertireoidismo e têm o metabolismo acelerado. Então, serve para isso aí, no caso, aí serve para mim, né? Que eu só não mordo o braço de alguém na rua e como porque é crime. Porque aqui é o famoso magro de ruim. O ectomorfo. Aqui é o inimigo da hipertrofia. Louva a Deus sem Deus. Mas, então, é mais
Mas assim, é mais uma indagação para vocês compreenderem que treinamento não é fácil, né? Prescrever treino é difícil, não é fácil. A gente tá mais sujeito a errar do que a acertar. A gente precisa ser, como eu posso dizer? Hoje eu tô ruim da mente. Tô esquecendo até as palavras. A gente precisa ser tranquilo em relação a isso, nunca achar que vai acertar sempre, né? Porque treinamento é complexo. Nem sempre o que você planeja dá certo. É perguntar, é avaliar, é reavaliar, ter os pezinhos no chão, dizer, não, eu errei mesmo, a gente vai estruturar, vai melhorar, entendeu? Porque treinamento, ele é individual, e você compreender né? Porque é muita coisa, não os venenos não, que eu não tô veneno não, rapaz. É muita coisa na minha cabeça, muita coisa para dar conta que a gente acaba esquecendo, assim, de algumas... Deposterão. Hã? Deposterão. Deus é mais, longe de mim. Então, o treinamento é isso, né? Tem que ter bastante controle. Então, professor, agora eu procuro ver também aquela questão da avaliação de acordo com o biotipo. O biotipo também físico, ele conta muito. Sim. O biotipo, né? Ectomorfo, mesomorfo, mesoendomorfo. Os biotipos é uma forma de você identificar se o metabolismo do indivíduo é acelerado ou não. Sim, isso. Vocês vão ver isso em cinesiologia e biomecânica. Principalmente cinesiologia, vocês vão ver isso. O que é ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, como identificar, né? Acho que no quinto semestre vocês pegam essa disciplina. Mas além do biotipo também, a gente tem que considerar uma coisa muito importante que eu vejo que as pessoas se esquecem na academia, porque tem a questão da homeostase. Músculo, ele acostuma com o estímulo, isso é indiscutível, porque é homeostase. E muitas pessoas não fazem a periodização de treino, ou seja, treina do mesmo jeito o ano todo. E aí não evolui, porque não quebra platô, entendeu? Perfeito. Mas o nosso trabalho é periodizar. Vocês não vão, pelo amor de Deus, vocês não vão treinar os alunos de vocês sem periodização, sem saber o que é que está fazendo. Você está dando um tiro no escuro. Então, olha só, gente, a aparência de uma pessoa aqui, né, com hipotireoidismo. Olha só como está aqui a localização anatômica dela inchada, né? Aparência de inchaço. Então, os sintomas do hipotireoidismo é o quê? Ganho de peso, fraqueza muscular, rigidez ou câimbras, né? Fadiga, falta de energia, bradicardia, alternações na personalidade ou depressão, diminuição da pressão arterial, né? São um dos sintomas do hipotireoidismo. Imagina a pessoa, por causa de um hormônio, sofrer por conta disso aqui, ó. Sofrer isso. Né? E os sintomas do hiper, nervosismo, tremores, agitação, tudo do metabolismo acelerado. Você vai ficar o quê? Hiperativo, né? Irritabilidade, sudorese, intolerância ao calor, transtorno no ritmo cardíaco, produção de adrenalina lá em cima, doido, né? Insônia, aumento de apetite, perda de peso, aumento da pressão arterial, adrenalina botando para torar em você, né? Então, são os sintomas de hipertireoidismo. As glândulas suprarrenais, localizadas sobre o polo de cada rim, olha só, localiza-se acima do rim. Olha elas aqui, ó. Essas são as glândulas suprarrenais, ó. Olha ela aqui. Aqui já é o rim. E aqui as glândulas suprarrenais, né? Então, são formadas por duas partes distintas, uma é a medula adrenal e a outra córtex adrenal, né? A medula adrenal, que é a parte central, vai liberar o quê? Libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, né? A noradrenalina, olha só a relação.
Se a pessoa tem hipertireoidismo, lembra que eu falei da adrenalina? A adrenalina vai estar alta. Por quê? Porque vai influenciar nisso aqui, ó. A medula adrenal também vai ser influenciada, né? A noradrenalina mantém a pressão arterial normal e a córtex adrenal circunda o quê? Circunda a medula, vai o quê? Cortisol, diminui a inflamação, né? Utiliza também as gorduras e proteínas como energia necessária ao metabolismo corporal. E olha aqui a aldosterona, promove o quê? Retenção de líquido. Os pâncreas libera insulina, diminui a taxa de glicose no sangue. E o glucagon vai ser o quê? Aumenta a taxa de glicose. E ele é transforma o glicogênio em glicose. Esse glucagon, fisiologicamente, né? Não vou falar agora não para não bagunçar. Mas ele vai ser o quê? Vai transformar glicose em glicogênio em glicose, né? Controle da taxa de glicose no sangue. Após a refeição, a insulina é o quê? Liberada para absorver o quê? Glicose. Quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, o glucagon é liberado para converter o glicogênio em glicose. Então, olha só. Isso aqui sendo realizado, só dando uma base para vocês de fisiologia. Isso aqui, uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, que já ouviu falar aqui em catabolismo? Já ouvi falar do catabolismo. Catabolismo ele acontece de forma crônica, ele não é aguda. Né? A pessoa passa dias e dias sem se alimentar direito. Se você não se alimenta, o nosso corpo é tão perfeito que ele vai ter, ó, não tem alimento, mas ele vai estar estocado ali com glicogênio, né? Os carboidratos. Catabolizar seria quebrar. Como seria quebrar? Esse glicogênio, para quando você ficar muito tempo sem se alimentar, ele vai fazer o quê? Poxa, ó, tá faltando glicose. Então vamos quebrar esse glicogênio, transformar em glicose para ir para o sangue. Isso sendo acontecendo direto, vai fazer com que vai influenciar no catabolismo. Você vai perder massa magra, né? Vai perder massa, uma crônica. E olha só como é que acontece o processo. Se alimentamos, vamos dizer que nós temos aqui 100 gramas de arroz, né? Ó, alimento, 100 gramas de arroz. A taxa de glicose, ó, sobe. Influencia aqui nas células beta. A insulina vai para onde? Pum, produzida, absorção. Produzida pelo pâncreas. Eita, que eu baguncei, foi tudo aqui. Pronto. Absorção da glicose pelo fígado. E armazena o quê? O glicogênio. O fígado vai fazer o quê, gente? Armazenar o glicogênio. É no músculo e no fígado, né? Perfeito. Existe o glicogênio muscular, o glicogênio que fica armazenado no fígado. Ficou muito tempo sem comer, taxa baixa de glicose. Estímulo o quê? O pâncreas, as células beta, o glucagon, quebrar esse glicogênio e transformar o quê? Em glicose. Quebra o glicogênio, libera a glicose pelo fígado, e aí vai tentar repor. Isso aqui acontecendo de forma crônica vai trazer sérios problemas. Olha só a perfeição que o nosso corpo tem, gente. Professor, oi. A questão de catabolizar, eu também já vi falar a questão assim, quando a pessoa passa horas na academia, em vez dela anabolizar, ela está catabolizando, não é isso? Porque o organismo está buscando compensar já não tem mais o que produzir de energia, ele busca a produção, no caso, nos músculos, né? Acaba diminuindo a formação dos músculos, porque ele está buscando a energia dos músculos, não é isso? É isso, só que o catabolismo ele não é um efeito fisiológico agudo. Não é porque eu passei hoje um tempo exagerado na academia que eu vou catabolizar, não. É a sequência de dias que eu faço isso, entendeu? Uhum. Tem a questão da janela metabólica também, né? Quantidade de carboidrato que ingeriu e tudo mais. Isso, perfeito. Então, é esse processo aqui, ó, que influencia. Né? É um dos processos que vai influenciar. Então, olha aí, quando o Marcos falou lá do carboidrato. O cara que zera carboidrato.
o risco dele catabolizar é o quê? Enorme. Vai ter glicogênio muscular. O glicogênio que era para ser gastado, ele vai tirar de onde? Da fibra muscular. Aí é que a pessoa se engana, né, professor? Porque a pessoa perde glicogênio, e como o glicogênio ele pesa, a pessoa vai se pesar na balança, aí vê, nossa, perdi 2 quilos, mas é só glicogênio ali. É só glicogênio muscular. É só glicogênio. Vamos lá. A paratireoide. São 4 glândulas que se aderem à parte posterior da tireoide e produzem o paratormônio, que aumenta o quê? Aumento de cálcio no sangue. Né? Controle de cálcio no sangue. A diminuição do cálcio estimula o paratormônio, produzindo a liberação de cálcio dos ossos. Aumenta o cálcio, estimula a calcitonina para aumentar o depósito de cálcio nos ossos. Então, a paratireoide vai ter essa influência de aumento de cálcio no sangue. Aqui, a tireoide, né? A produção de calcitonina vai aumentar a disposição de cálcio, diminui a disposição de cálcio aqui no intestino e na diminuição também da absorção de cálcio no rim, que diminui o nível de cálcio que no sangue a partir da paratireoide, né? E com isso pode haver o quê? Aumenta a produção do paratormônio, e o paratormônio estimula a saída de cálcio nos ossos, que aumenta a absorção do cálcio e diminui a eliminação do cálcio. Olha só o ciclo como acontece, né? Os testículos são a secreção do hormônio masculino, a testosterona. Quem foi que perguntou no início? Acho que foi Edilson. Foi eu, o Wilton. Ou foi o Wilton. Tá vendo aí, Wilton? Mas aqui só acontece se a hipófise lá dá o sinal. Beleza? Sinaliza. Secreção do hormônio masculino, testosterona, desenvolvimento dos caracteres secundários masculinos e nas mulheres os ovários, que é a secreção do hormônio feminino, o estrogênio, né? A galera aí que toma Durateston aí em exagero aí, cuidado para não dar problema, viu? Para aromatizar aí, depois tá criando rapaz, eu tô ruim da mente hoje. Sério mesmo. Tô esquecendo o nome das coisas tudo. Não é possível. Tanta coisa na minha cabeça. Então, a secreção do hormônio feminino estrogênio, folículo ovariano após ovulação, secreção da progesterona, ginecomastia. Isso, valeu, obrigado. Desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e preparação do útero para a gravidez. Olha só a importância, né? E é isso, pessoal. Hoje finalizamos. Infelizmente não vai dar para a gente falar sobre o sistema nervoso central. Se vocês quiserem, eu posso mandar o slide para dar uma ajuda a vocês, que eu preparei a aula, né? Já deixei tudo preparadinho aqui. E espero que vocês tenham uma nota boa aí nessa disciplina, viu? Estudem, que é uma disciplina show. Eu sou Guilherme de Senhor do Bonfim, Bahia. Conhece? Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação da aula. Assim que estiver disponível, eu só